Oi, gente! Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre anatomia na nossa aula número 2. Bem, é muito importante saber o quão importante é a anatomia. Porque sabe como é, né? Às vezes, para o boneco, isso pode ser muito relativo, mas é sempre bom saber como é que essas coisas acontecem. Para ajudar a gente que é boneco a ter mais vida, a se movimentar melhor. Você entende, não entende? É porque às vezes é tão difícil, as pessoas não compreendem e fazem umas loucuras com a gente e depois botam a culpa da gente dizendo que não deu certo, que a gente é meio difícil de manipular. Por que será? E é por isso que eu vim aqui hoje. Porque às vezes você pode ser super grandão e ter um corpinho pequeno, ou ser pequeno e ter um cabeção. Você pode ter várias cabeças num corpo só. Não está entendendo? Já eu vou explicar tudo isso. E é por isso, gente, que eu vim aqui hoje, para poder falar com vocês. A gente vai estudar um pouco sobre anatomia humana, como a gente pode aplicar isso para os bonecos. Ai, vai ser muito legal a aula de hoje. E a gente vai poder falar sobre isso durante o restante de nossas aulas. Eu vou estar sempre chamando a atenção de vocês para esses tópicos que a gente vai dar hoje, ok? Então presta bem atenção. Vai ser muito legal. A gente vai se divertir muito pensando nisso. Eu vou falar um pouquinho só sobre anatomia animal. A gente vai estar mais focado na anatomia humana, ok? E, bem, eu espero que vocês gostem muito da aula de hoje, porque eu acho que a aula de hoje é a dúvida que muita gente tem em casa na hora de fazer os seus bonecos. Principalmente esses bonecos que eles precisam ter uma estrutura com pernas, corpo, mão, cabeça. Vai ser muito legal. Mas eu acho melhor eu mudar de roupa, né? Essa roupa daqui tá meio esquisita. Eu tô me achando tão pequeno nela. Vamos lá. Vamos fazer uma mágica, ok? Mentalizar aí. Oi! Cheguei, gente. Então vamos lá? Vamos descobrir esse mundo fantástico da anatomia. Eu vou querer começar hoje com cabeça. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm não é que seja errado, porque eu já conversei com vocês que dentro da anatomia dos bonecos, não existe certo ou errado. Existe o que seria mais adequado ou menos adequado para a proposta que você tem. Eu vou até mostrar aqui alguns bonecos que vão fugir um pouco do que eu vou mostrar aqui para vocês, mas que dentro da proposta para que eles foram feitos, ficaram ótimos. Está valendo. Mas é só para a gente ter um pouquinho de noção da anatomia e ver como é que isso pode repercutir nos nossos bonecos, ok? Então vamos lá? Quando a gente fala de cabeça, a maioria das pessoas começa com a ideia do círculo, ok? Não, um círculo. Mas dá para entender que é um círculo. Então vamos lá. O que acontece normalmente é que as pessoas acabam fazendo um círculo para a cabeça do boneco, né? Faz lá a sua bolinha e aí começa a colocar olhos, boca, tal. E aí, quando vai ver, faltou a linha do cabelo. Porque o que acontece normalmente é o seguinte. Se a gente dividisse aqui, né, o nosso círculo no meio, e a gente dividisse ele de novo, ó, vou dividir ele de novo aqui. Passei até um pouquinho para ajudar a gente, né, quando a gente for compor melhor. Você vai notar aqui, ó, que essa região seria a região do cabelo.
As pessoas normalmente acreditam que a cabeça da gente começa aqui, ó. Mas, na verdade, a cabeça da gente está começando aqui. Ok? Eu vou mostrar isso bem direitinho agora. Uma aula prática de desenho aqui para vocês. Se a gente fizer um risco. Aqui é que a gente começaria a desenhar os olhos. Não nessa primeira linha. Essa primeira linha seria a linha das sobrancelhas. Se o nosso boneco tiver sobrancelhas, logicamente. E aí eu vou desenhar aqui, basicamente, para a gente começar a ter noção e ter ideia de como a coisa mais ou menos funciona. Então, teríamos um olho. Teremos o outro olho. E aqui teremos a sobrancelha. O nosso nariz ficaria aqui, ó, na ponta do círculo, ok? Vou fazer o narizinho aqui para ele. E aí nós puxaríamos a linha da mandíbula. Teremos aqui nosso queixo, aqui nossa boca. E as orelhas encostadas aqui, ó, na linha do olho. Lembra da segunda linha que a gente riscou aqui? Orelha. E aí sim a gente deixa livre uma linha para desenhar os cabelos. O que normalmente acontece é que a pessoa faz o círculo, aí bota a boca no meio, aqui um bocão, e aí fica sem espaço para os olhos e sem espaço para colocar os cabelos. E aí como é que, inteligentemente, alguns marionetistas resolveram isso? Porque é a proposta daquele boneco. Sacaram? E aí ele salva, em vez do olho ficar aqui perdido, vou mostrar dois bonecos aqui, na verdade duas bonecas, duas jovens, para vocês terem ideia de como eles resolveram esse tipo de problema. A primeira jovem é esta princesa aqui. Não, princesa, me ajude. Pronto, agora. Olha só como o olho da princesa está lá, ó, bem colado perto da franja. Mais um pouquinho, nem cabia o olho dela. Tá vendo? Mas aí o que fizeram? Fizeram uma franjinha bem curtinha para caber os olhos, botaram o cabelo, funcionou. Mas se você quiser algo mais realista, seria mais interessante fazer assim. Vou mostrar um tipo de boneco desse daqui, que é aquele boneco do bocão. Pegar esta outra princesa aqui para vocês olharem. Vê como ela fica de cabeça reta, você quase não consegue ver os olhos dela. Você teria que baixar mais para poder conversar e ela poder olhar para o público. Ela tem que ficar, ó, inclinada. Porque como os olhos são aqui em cima, quando ela fica normal, ó, o olho dela some. Você quase não consegue olhar diretamente para os olhos do boneco.
Se vocês notarem, nos desenhos animados, todos os animais, mesmo aqueles que têm olhos laterais, como os cavalos, né, os esquilos, normalmente são animais que não são os predadores, que não são carnívoros. Eles têm os olhos laterais, né? O cavalo, por exemplo, aqui. Acho que dá para entender o meu cavalo. Não ficou um cavalo muito bonito, mas dá para entender o meu cavalo aqui. Vou botar um pescocinho aqui para o meu cavalo, uma crina para vocês entenderem melhor. Os olhos são laterais. Mas como nós humanos temos mais empatia com aqueles animais ou com aquelas criaturas que conseguem nos fitar nos olhos, tic-to-tic, olho no olho, né? O romance. O que eles fazem, os desanimados? Nossos cavalos simpáticos de desanimado, eles normalmente têm os olhos voltados para frente, né? Vou tentar fazer aqui. Por mais realista que eles sejam, sempre colocam os olhos dele, ó, fitando você. Isso é uma proposta que vale para os bonecos. É claro que se você, não, Alcio, eu quero fazer um boneco tipo cavalo de guerra. Se vocês assistirem o musical Cavalo de Guerra, todos os cavalos do musical, eles são marionetes. E eles prezam muito, 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 mas muito mesmo pelo realismo. Então, todos os cavalos vão seguir essa proposta, porque é a proposta do boneco para esse tipo de encenação. Não está errado não, ok? Porém, normalmente, o que normalmente as pessoas fazem é buscar esse tipo aqui, ó, que é com os olhos voltados para frente. Até agora todo mundo está pegando? Então, não é que isso aqui esteja errado, ok? Anatomicamente, o mais correto seria esta proposta aqui. Aí só relembrando mais uma vez, porque as pessoas ficam confusas com isso. Vou desenhar aqui um círculo. Vamos cortar no meio. Aqui é a linha do olho? Não, é a linha do olho. Por quê? Porque se a gente for fazer a linha do olho aqui, vai ficar sem espaço para a cabeça. Ok? A linha do olho vai ser sempre a segunda linha embaixo. Cortamos no meio depois. Fazemos mandíbula. E aí vamos ter nariz, boca, olho, sobrancelha. Rosto fechado. Todo mundo entendeu? Daqui a pouco, mais tarde, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Não precisam se preocupar. Agora vamos retornar aqui, porque vamos começar a falar de outros tipos da anatomia do corpo, ok? Mas estamos aqui fechando um pouco da cabeça. Daqui a pouco a gente volta, porque ainda muitas cabeças vão rolar aqui na nossa proposta, porque o que mais a gente vai conversar hoje é sobre cabeças. Ok? Vou deixar por enquanto aqui, né? Mas daqui a pouco retornamos aqui para o quadro para conversar a respeito disso. Guardar estas duas princesas. Princesas, venham para cá. Oh, durma aqui, moça. Oh, vou dormir aqui. Durma aqui, princesa. Oh, vou dormir aqui. Vamos falar agora sobre um pouco do corpo, tá certo? Da anatomia do corpo. Porque muitas pessoas ficam perguntando, mas para fazer esse tipo de proposta de boneco, qual a medida ideal para o meu corpo? Eu teria que fazer quantos centímetros? Caramba, eu quero fazer um boneco maior, gigante, como é que eu posso fazer isso e tal?
Como é que eu vou fazer esse tipo de medição? Ah, mas o meu boneco é um boneco de manipulação direta. Ah, mas o meu boneco é um boneco de fio. Ah, mas o meu boneco... Não precisa se preocupar. Alguém já se preocupou antes para a gente. Por quê? Porque lá no passado, os gregos e romanos, eles começaram a pensar, as esculturas começaram a pensar, e aí eles pensaram, como vão fazer a medição de um corpo? Então, eles estabeleceram uma regra, que foi qual? Um corpo que seria o mais simétrico possível, ok? Vamos pensar em simetria, um corpo ideal, um corpo básico que todo mundo estaria, que seria da maioria das pessoas. Ele teria 7 cabeças. E o que é que ele está pensando em 7 cabeças? Ele está pensando em 7 cabeças, um corpo que vai ter a medida dessas cabeças, como a gente pode ver nessa ilustração que está aparecendo aqui agora para vocês, ok? Aí vai pensar, ah, certo. Então você vai fazer a cabeça do seu boneco, ok? Vai medir aqui, né? Ah, vamos ver, tem tantos centímetros. Digamos que você fez um boneco com 5 centímetros, aí você vai botando 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, até completar o total das 7 cabeças, e você teria mais ou menos uma ideia de quanto esse corpo teria de altura. Ah, Álcio, mas é que eu queria fazer um boneco excepcional. Eu quero fazer o boneco dos bonecos. O meu boneco vai ser fantástico. Meu boneco vai ser incrível. O meu boneco tem que ser maravilhoso. O meu boneco tem que ser o maior de todos. O meu boneco tem que ser fortão e tal. Os gregos também pensaram nisso. O que eles pensaram? Que os deuses, aqueles seres superiores, aqueles que vão além de nós, eles teriam uma medida de 12 cabeças. Ou seja, se seu boneco de 5 cabeças é um ser fantástico, você ia colocando lá 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. E aí você ia até completar as 12 cabeças e você teria a altura de um deus, de alguém que é além de nós. Porque para eles, os deuses tinham mais 2 vértebras. Olha só que coisa fascinante. Você tem mais 2 vértebras para se preocupar. A gente pode ver aqui, ó, alguns exemplos desses seres extraordinários. Temos aqui as imagens de estátuas gregas. E você sabe quem se aproxima dessas criaturas fantásticas, imaginárias, como exemplo? Sim, meus queridos, os heróis das histórias em quadrinhos. Vocês já olharam nas HQs? Já viram como todos eles têm pernas enormes? Principalmente as mulheres das histórias de quadrinhos têm pernas longas, imensas, maiores até que seus troncos. Os homens têm também enorme. Você vê que quando... Eu tive uma ideia sensacional agora. Existe uma rede de streaming que está passando uma série que eu estou gostando muito de assistir, já fazendo a propaganda, que ele fala sobre os deuses gregos. E quando eles colocam os deuses gregos do lado dos seres mortais, você vê a estranha diferença entre essas duas criaturas. Assim, você vê um aqui embaixo e o outro aqui em cima. Quer ver outro exemplo de uma forma que o cinema tentou retratar isso? Existe um outro filme que, se vocês pesquisarem aí, vou dar aqui a dica. Depois, se vocês quiserem, na aula eu posso até dizer o nome desse filme, mas tem alguma coisa a ver com deuses do Egito, não é? Que fala exatamente sobre deuses egípcios e pessoas mortais. E aí, quando eles juntam as pessoas mortais com os deuses egípcios, está lá o deus egípcio lá em cima e o coitado do mortal aqui embaixo dizendo, opa, oi, vamos trocar uma ideia. É assim que mais ou menos funciona. Porém, vamos lá para o quadro, continuar com nossa explanação sobre os corpos. Também existe um porém, também existe uma possibilidade. Se a gente, para bonecos de fio, para bonecos de tringle, que são tipo um boneco de vara invertida espanhol, como a gente falou lá na primeira aula, não é?
Normalmente, as pessoas gostam de utilizar essa medida das 7 cabeças. Mas, por exemplo, bonecos de manipulação direta. O que acontece é que eles não têm 7 cabeças. Por quê? Porque imagine, por exemplo, esse meu amigo que está aqui, ele é um boneco de manipulação direta. Ele tem 7 cabeças. E ele é enorme. Como vocês podem ver, esse rapaz, para eu manipular, meu braço vai ficar cansado de ficar aqui em cima. Eu fiz desse tamanho na época porque ele era um boneco cadeirante. Ele andava de cadeira de rodas. Então ficaria muito melhor para o meu projeto, para eu mostrar como seria exemplificar, fazer ele desse tamanho. Porém, normalmente, para esse tipo de boneco, os bonecos de manipulação direta, o que as pessoas fazem? Ele tem aqui uma cabeça, mais uma cabeça, e aí ele tem os mais simples, tá? Porque a gente sabe que existem manipulações diretas mais ousadas, depois eu vou mostrar aqui que teria umas 7 cabeças. Mas esse aqui, que é o mais simples, a gente tem aqui 2 cabeças, vamos ter cintura, chegaria aí próximo de uma cabeça e pernas. Lembrando que para esses bonecos daqui, tá certo, gente? A pegada de trás vai ficar aqui, na altura dos olhos. Mais uma vez, para ninguém esquecer. Porque eu sei que vocês ficam se esquecendo, vão me perguntar de novo depois. A altura dos olhos é a segunda linha. A pega vai ficar aqui. Por quê? Porque com esse tipo de boneco a gente trabalha foco. Foco. Ele tem que olhar para a pessoa. Olhar para a pessoa. Então, se a vara dele fica da altura dos olhos, é muito mais fácil para o manipulador focar o olho no espectador ou no ponto que ele quer trabalhar, ok? O outro ponto de pega seria aqui no tronco, aqui. Porque fica melhor de você fazer a inclinação. Aqui, ó, vai ter a divisão, né? Para você poder fazer a inclinação. E você veja que ele é um pouco mais baixo do que 7 cabeças. Ele ficaria mais ou menos da altura dessa jovem daqui. Que se eu fosse medir pela cabeça dela, você vê que não dá, né? Ó. E é porque ela está de boca aberta. Porque se eu fosse fechar a boca dela, a cabecinha dela é bem pequenininha, ó. Se eu fosse tirar aqui anatomicamente, de uma forma bem grosseira, ó, eu ia me embora. Retornando. Então, esse boneco aqui teria no máximo 1, 2, 3, 4 cabeças e meia, por aí, né? Que seria normalmente, logicamente, mais uma vez falando, vai depender muito do que você quer na sua obra, para o seu boneco. Por exemplo, esse meu boneco daqui, esse cabeçudo aqui, ele já dá para ver que ele é um boneco muito inteligente, ele era genial. Por isso ele tem uma cabeça muito maior que o corpo dele. Ele tem um corpinho de nada com a cabeça grandona. Isso porque é algo que você deseja para a sua obra, é algo que você quer passar para o seu público. Necessariamente você não precisa obedecer a regrinha das 7 cabeças. Mas se você quer contar uma história de príncipes e princesas, que todo mundo é belo, maravilhoso, todo mundo é fantástico, incrível, como na Disney, aí você coloca todo mundo... Eita, eu falei Disney, não pode ir pra Disney.
E aí a gente chega nesse ideal de ter sempre essas 7 cabecinhas lá desenhadas, né? Então, pega aqui, a gente viu a altura, que é uma coisa relativa. Bonecos de luva, normalmente, você não precisa contar. Por quê? Porque vai ser da altura da sua mão. A cabeça não vai influenciar. Dedoche é a mesma coisa, porque é um bonequinho de dedo. Essas medições, normalmente, as pessoas também usam para fazer bonecos de lambe-lambe. Todo mundo sabe o que é o lambe-lambe? Vou contar para vocês, porque essa coisa é muito boa. Rapidinho aqui. O lambe-lambe, gente, foi uma forma daqui do Brasil, nasceu na Bahia. É uma expressão nossa de bonecos, que é, na verdade, inspirada naquelas câmeras fotográficas. Sabe aquelas câmeras que você tem um tecido que você colocava dentro? E lá dentro dessa caixinha, quando você coloca o paninho que vai assistir, ou então você olha pelo buraquinho, acontece um espetáculo para uma ou no máximo 2 pessoas. Você assiste ali dentro daquela caixinha. Isso surgiu na Bahia. É nosso, ideia nossa. Pessoal da Bahia, ó, parabéns. As pessoas gostam de usar muito essa questão da cabeça. Eles vão estudar mais ou menos, eu vou fazer um boneco pequeno. Aí eles preparam a cabeça. Aí, em cima da cabeça que eles prepararam, quantas cabeças meu boneco vai ter? Aí eles vão raciocinar para ver se querem um boneco de 7 cabeças, se querem um boneco de 2 cabeças. Eu, quando vou fazer meus bonecos, quando eu não estou fazendo uma testagem na louca assim, vamos criar um boneco aqui, vamos ver o que ele vai ser, eu gosto de desenhá-los. Eu vou lá no papel, desenho o esqueleto, como eu desenhei aqui. Taratata, bonitinho, nariz, o olhinho, orelha, o cabelo. Você não precisa saber desenhar não, tá, gente? Isso aí é só para você se guiar como uma linha matriz, digamos assim, ok? E aí você vai fazer sua cabeça. Aí você pega, prepara a sua cabeça, coloca aqui, deu. Aí depois você vai, mede o corpo, faz o corpinho, coloca aqui, encaixou. É só para você ter ideia de que as coisas estão ficando certas. Porque às vezes o que acontece? A pessoa faz a cabeça e faz, eu vou seguir a regrinha e tal. Aí quando chega aqui, o corpo, em vez de ficar aqui, ficou aqui. Eita pau, por que aconteceu isso? Porque você não foi lá no modelo e mediu. Então é sempre bom, quando você estiver em casa, pega uma reguinha, mede, aí eu quero que minha cabeça fique aqui. Tem muita gente que faz o esqueleto do seu boneco, principalmente para lambe-lambe. Pega papel alumínio, amassa, coloca aqui cabecinha, pega o papel alumínio, amassa, coloca aqui corpinho, vai amassando, coloca aqui bracinho, mão, perninha, depois faz as ligas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão das ligas. Aí depois vai pegar uma massa de biscuit, uma massa de modelagem, vou falar um pouquinho mais sobre isso em modelagem. Vai cobrindo, dando a forma e fica com um bonequinho todo pronto, todo perfeitinho aqui, todo feito. Uma boa. Beleza? Todo mundo entendeu? Então daqui a pouco, mais tarde, vão guardando suas dúvidas, ok? Como a gente ainda tem mais um tempinho, mais 2 minutinhos, eu vou passar aqui mais uns segredinhos para vocês, ok? Coisas interessantes que vocês podem fazer. Já vamos iniciar aqui a nossa liga. Tá aqui a cabeça. Se o seu boneco é um boneco de fio, tá? Ele vai ter que ter o local para segurar os 2 fios. Por exemplo, esse jovem daqui. A cabeça do boneco de fio, ela normalmente não pega, normalmente, não significa que não possa acontecer, tá certo? Ela não pega aqui no cucuruco, ela pega aqui na lateral, que é para dar mais estabilidade para o boneco. Aí você coloca o seu arame aqui, para poder as linhas virem, ok? Vai concorrer com o nariz. Ou com o nariz, ó, com a orelha. Mas daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre isso. Agora nós vamos ter aquele intervalinho
porque eu sei que vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer na nossa novelinha. Daqui a pouco a gente volta. Como vimos anteriormente na nossa história, nosso herói havia tido uma ideia para conquistar o coração da sua amada. O que será que ele vai fazer? Vamos descobrir em mais um capítulo da sua novela Coração Selvagem. Meu amigo, acho que você foi com muita sede ao pote, não foi? Uhum. Acho que sua ideia falhou, não foi? Uhum. Você deveria ter esperado um pouquinho mais. Uhum. Mas não fique assim. Tente, pense em algo que você possa fazer, não desista. O que você fará para conquistar o coração de sua amada? Vamos! Coloque essa cachola para raciocinar. Força, amigo, força! Tem uma ideia! Pelo visto, nosso amigo teve mais uma ideia para conquistar o coração de sua amada. Então, o que acontecerá no próximo capítulo da nossa novela Coração Selvagem? Será que ele vai conquistar o coração de sua amada? Será que tudo vai correr bem? Esperamos você no nosso próximo capítulo. Nossa, o que será que vai acontecer nessa novela, hein? Corações Selvagens. Mas vamos continuar aqui? Vamos lá, gente? Vamos lá? Estava falando aqui um pouquinho sobre o boneco de fio. E aqui a gente já começou a fazer uma explanação, não é isso? Então, vamos ver se vocês conseguem compreender. Retornando o que eu estava falando. A cabeça aqui, mais uma vez. Aqui por dentro, normalmente a gente passa um aramezinho. Normalmente a gente faz 2 rodinhas. Existe um tipo de alicate que ele é exatamente para você envergar o arame. Ele é muito mais fácil de se trabalhar. Eu aconselho vocês comprarem dele. Depois vai lá com o alicate de corte e corta aqui. Aí, lembrando, na altura dos olhos do boneco, que é para centralizar a cabeça, linha da mandíbula, que fica onde? Aqui, segunda linha. Ok? Todo mundo entendeu? Armamos aqui um fio de nylon que vai ficar preso lá no avião. Depois eu vou desenhar um avião para vocês. A gente prende aqui de novo. Esse é um tipo simples de boneco de marionete, aqueles de fio, tá certo? Vem o corpo.
Normalmente, marionete de fios obedece àquela regra das 7 cabeças ou faz essa regra aqui, ó, das 4 cabecinhas. Beleza? Vem o corpo. Mão. Mão. Normalmente, o fio da mão vai estar ligado aqui, ó. Próxima mão. Aqui a gente vai ter uma ligação que pode ser feita com um pedacinho de couro ou de corinha, aquele falso couro. Sabe aquele couro de sofá? Que é uma imitação que a gente coloca para todo mundo pensar, ó, tá podendo, tem um sofá de couro, mas é tudo mentira, pronto. Ou aquela bolsa velha, Dona Maria, que a senhora tem, pode usar também, tá certo? Você vai, ó, prender uma riata aqui, uma riata aqui. Pode, se quiser, colocar uma terceira. Mas uma coisa que é importante, gente, o pulo do gato nisso aqui. Deixem uma folga, não é para deixar a coisa ligada, não. É, ó, deixa uma folguinha que é exatamente para você ter o jogo de cintura, ok? Porque senão é como se seu boneco tivesse bico de papagaio, coitado. Não vai conseguir mexer as cadeiras de jeito nenhum. Ô, tristeza para ele. E aí, por trás, lá no bumbum, eu vou riscar a linha aqui, mas é só para vocês entenderem. Está passando por trás, ok? Ela vai pegar aqui por trás e vai pegar aqui, ó. Todo mundo até agora entendeu? Sacou? Boneco de fio simples. Aí vem as pernas do nosso boneco. E aqui o outro pulo do gato. Isso vale para a maioria dos bonecos, tá certo, gente? É bom você colocar um pezinho nos pés, que é para dar sustentação. Senão, o que é que acontece com o seu boneco? A lei da gravidade vai agir e aí os pés dele vão ficar, ó, soltos. Como se ele estivesse patinando na vida. Não, vai que você quer fazer um boneco que ele seja quase que um dançarino, né? De sapateado, mas vai ser um sapateado muito troncho, coitado. Então, sempre coloque um pezinho aqui, tá certo? Coisinha simples, ou uma pedrinha, uma massinha, enfim, você vai achar o que melhor vai ser para o seu boneco, colocar aqui e o fio vai passar, ó, aqui no joelho. Aí, só para vocês entenderem, eu vou desenhar mais ou menos um avião aqui. Vou desenhar aqui do lado, só para vocês terem a ideia. O avião deste boneco, ele funciona da seguinte forma. Aqui a madeirinha, ok? Aí aqui você vai colocar um ganchinho. Beleza? Vai colocar uma outra madeirinha com um ganchinho que vai pegar aqui para ela ficar presa a essa daqui de cima. Por que isso? Porque os dois fiozinhos que vão sair daqui vão ser o fiozinho das mãos do boneco. Você vai poder, ó, trazer a mão dele para frente, para trás. Tá dando para entender? Se não der, daqui a pouco a gente vai conversar, eu explico melhor. Mas ela vai poder ir para frente e para trás. Já esta grandona, que está presa aqui, ela vai estar ligada aos joelhos. Que é para quando eu movimentar assim, o meu boneco poder caminhar. Então, lembrando, essa daqui que liga a haste maior é para o boneco andar. Aqui o boneco está caminhando. Esta daqui, que é esta minha outra mão, se eu quero que o boneco fale para frente ou mostre as mãos alguma coisa, desengancho aqui e as mãos vão ganhar movimento, ok?
Caiu o boneco. E aí, o nosso último, não é? E não menos importante, vamos ter este fiozinho daqui ligado aqui no meio. E estes dois fiozinhos daqui vão estar acompanhando aqui. Ok? E aí dá malemolência para o boneco. Como eu já disse, é apenas uma forma, existem outras formas. Na verdade, bonecos de fio, eles são muito específicos. Existem várias formas. Eu até fiz, né? Quer dizer, vou fazer ainda. Ó, tem um exemplo aqui de um boneco de fio. Esse bem simplesinho mesmo. Tá vendo aqui? Joelho. A mãozinha dele já é ligada onde está o joelho, ó. Cabeça. Esse aqui é bem simplesinho mesmo. Lembra que eu falei do pezinho, ó? Eu vou fazer aqui em cima da mesa, para facilitar para vocês verem. E aí ele vai poder caminhar. Essa aqui é uma estrutura bem simplesinha. Vai desde a mais simples até a mais complicada. É uma arte que você não vai parar de estudar. Você vai estar sempre estudando ela. Para você poder aplicar no seu espetáculo, por exemplo, eu tive um professor que ele era russo, ele tinha um circo só de marionetes de fio. No circo dele tinha marionetes que faziam malabar, tinha marionetes que fazia dança do ventre. Então, assim, para cada boneco desse, tinha um tipo de mecanismo diferente. Ou seja, ele teve que descobrir como aquele boneco ia fazer aquela atividade. Então, para vocês raciocinarem, tá certo? Isso aqui é uma forma bem simplesinha, para a gente pensar que vocês já viram outra. Essa é um avião com uma pegada só, né? Ele é assim. Fazer em outra folha para vocês não se confundirem. É uma pegada só, ó. E aí, como vocês viram, os pés, cabeça e mãos. As mãos vêm aqui, junto com os pés. É um método mais simples, mas só lembrando, é uma arte mais específica e vocês vão ter que pesquisar caso vocês queiram enveredar por esse caminho. É árduo, mas é super divertido. Eu tinha um professor espanhol, que não é o russo que eu falei antes, que a diversão dele foi. E eu vou falar isso. Então, na verdade, eu acho que já falei. Eu contei sobre ele na nossa primeira aula, que ele tinha aquela bicicleta, lembra? Que ele como ficava rodando pelo litoral dos países e que ele veio para o Brasil. Pronto. Eu falei disso na primeira aula, nem vou precisar repetir. Mas ele tinha os bonecos dele de fio e ele saía pelo litoral viajando, levando esses bonecos. E cada um tinha uma especificidade. Um tocava piano, o outro tocava flauta, e cada um por assim por diante. Né? Mas retornando aqui, vamos falar um pouco das articulações dos bonecos, ok? Coisas que vocês devem pensar, porque isso faz parte da anatomia. Vou fazer aqui uma perna para que vocês possam entender, ok? Vou desenhar para a gente pegar a compreensão, para entender o que normalmente as pessoas erram. E eu vou falar muito ainda sobre isso, porque eu também errei muito. Se você for trabalhar com madeira, aqui eu tenho uma, ok? Aqui eu tenho a outra. E aqui viria uma outra madeira no meio. Estaria ligado pelo parafuso, o pezinho do boneco aqui. Bem simples para vocês entenderem. O que estaria errado aqui? Se eu não colocar uma madeirinha aqui e uma outra aqui, que bata, a minha perna vai fazer isso, ó. O boneco
Vou mostrar de novo aqui, ó. O boneco vai estar, ó, como se tivesse com a perna quebrada. Como esse meu amigo daqui. Lembra que eu falei que ele era cadeirante? Como eu não precisava ver as articulações direito, ó. A perna dele vai bater na barriga, vai bater lá atrás. Uma perna humana não pode fazer isso. E a não ser que seja a proposta do seu boneco, é bom que ele tenha uma travinha para que ele não faça isso, ok? Para que a perna dele só chegue até aqui. É importante você atender essas articulações. Outra coisa muito importante de articulação que as pessoas não podem esquecer, e que depois que você começar a pegar gosto e começar a estudar sobre anatomia, eu apanhei muito porque eu fiz uma vez bonecos de tamanho natural para um espetáculo de dança. Na verdade, para o baile do Menino Deus, que acontece no Recife Antigo, e os bonecos tinham que dançar com bailarinos. E aí, como é que eu ia reproduzir os movimentos, né? Ajudar bailarinos a terem bonecos que reproduzissem os movimentos humanos ou que chegassem um pouco mais perto. E aí, homem, eu quebrei a cabeça. Como é que eu vou fazer isso? Eu podia ter feito só um boneco de pano normal. Botava mão, pé, mas ele ia ficar todo capenga. E aí foi que eu tive a grande jogada. E se eu usar elástico como os músculos? E aí você tem que começar a pensar, por exemplo, né? Vou desenhar aqui mais ou menos a musculatura humana, não é? Cabeça, pescoço, trapézio. E aqui, mais ou menos para vocês entenderem. Se eu deixasse esse braço solto, ia dar alguma coisa errada. Então, eu comecei a pensar, como é que o músculo funciona? Peguei elástico, que é mais maleável, e cruzei um aqui e outro pegando aqui. Que é mais ou menos como o nosso músculo funciona. E aí, com isso, o braço do boneco ia até um certo limite, podia ir até em cima, porque é elástico, né? E voltava para o lugar. Ele conseguia fazer esse movimento, do que ficar um braço solto só. E aí, quando os bailarinos pegaram, começaram a pesquisa de dança deles, eles começaram a pensar, poxa, eu posso fazer esse movimento, eu posso chegar da seguinte forma, é uma sacação legal. Por isso a importância da gente entender a anatomia humana e animal também, se vocês quiserem pesquisar. Né? Eu já fiz pesquisa para fazer um gato uma vez. E aí eu tive que pesquisar, poxa, como é que eu vou fazer um gato de fio? Né? A anatomia do gato é completamente diferente da anatomia de um humanoide. Como é que isso ficaria para uma marionete de fio? Vai lá pesquisar, lá fui eu, atrás de livro de anatomia, livro de veterinária. Vamos ver como é que um gato funciona. Eu olhava pelas ruas, via um gato andando, é assim que um gato anda, é assim que um gato age. Esse tipo de pesquisa é muito importante para vocês. O que eu dei agora, que eu falei, é só uma pincelada. A gente pode, como eu já disse, conversar um pouco mais, né? Mais tarde, mas que vocês tenham essas ideias. Ok? E aí agora eu vou falar um pouquinho dos materiais que eu acho que são os mais apropriados para vocês fazerem esses tipos de boneco. Gosto muito de usar espuma. Espuma ela é muito maleável. Eu vou reforçar isso mais nas aulas que a gente vai ter mais para frente, tá certo? Né, vou falar um pouco mais sobre isso. Mas tem a espuma ortopédica e tem a espuma não ortopédica. Uma deforma mais, outra deforma menos. Porém, uma coisa importante de vocês se lembrarem, vai uma dica muito importante. Deixa eu pegar um boneco de espuma aqui. Vamos pegar a princesa de novo, essa minha jovem. O rostinho dela é de espuma,
ok? O corpinho não, o corpinho é de lã acrílica. Mas se você tiver uma boneca como essa, e ela fosse toda de espuma, e você fizesse isso aqui, e guardasse dentro da sua gaveta, que é para não ter, né, não ocupar muito espaço, vou guardar a boneca, e você amarrota o coitado do boneco, enfia lá, ainda bota uma mala por cima do boneco, ficou todo esmagado. Meu amigo, quando você for usar seu boneco de novo, você não vai usar, porque ele vai estar todo deformado. E não tem como ele voltar mais para a forma dele antiga. Por mais que a espuma seja anatômica. A espuma anatômica, ela deforma menos, como eu falei, mas uma vez que ela pega a forma, acabou-se. A gente usa a espuma exatamente para conseguir formas, mas se você não guardar o seu boneco direito, você vai perdê-lo. Então, pensem nisso. Espuma é bacana, espuma ortopédica é bacana, espuma normal, natural, é bacana. Outra coisa que vocês podem usar, as pessoas estão usando muito agora, é a tal da espuma expansiva. Eu nunca usei, mas eu sei que elas são 2 líquidos. Quando você junta, ela incha, fica amarela. Ela é normalmente para fazer, ela é altamente inflamável, tomem cuidado com isso também. Mas o pessoal faz isolamento, o pessoal gosta de fazer peças grandes para poder talhar, cortar, ou fazer um molde, como vocês vão aprender na próxima aula. Joga ela dentro, quando ela expande, ela pega o formato do molde. Látex também é bacana de usar. Eu nunca usei, porém a durabilidade do látex muito menor. Ele se desgasta, se levar sol, ele acaba ficando peguento, colado, você acaba perdendo o seu boneco muito mais fácil. Mas ele é muito mais realista. Você vai ter um boneco que você vai olhar e vai dizer assim, é um ser humano. Na espuma, eu gosto de usar um tecido chamado pluminha. Você vai cobrir o seu boneco com essa pluminha. Ela se molda a espuma. Olha, o rosto desse meu boneco daqui e o rosto daqui e dali é com esse tecido chamado pluminha. Ele tem de várias cores, de várias tonalidades, do marrom ao bege. Se você quiser fazer um boneco azul, vermelho, verde, você vai achar diversas cores no mercado. Gosto muito da pluminha. Tem gente que gosta de usar drá, mas para esse tipo de trabalho a pluminha é a melhor. Melhor até que a lycra, eu acho. A lycra ela não tem a aderência que a pluminha tem. E ela tem como se fosse... Ela tem 2 lados. Ela tem um lado mais liso e esse lado que parece um pelinho, que é o que vai ficar mais exposto. Quando você estica na espuma, ela vai aderindo. É excelente para você trabalhar. Você pode usar madeira, como eu falei aqui, para fazer os ossos do seu boneco, a parte óssea. E aí você vai cobrir com a espuma, como se a espuma fosse a carne, como se a espuma fosse a musculatura. E aí você vai ganhando um formato mais interessante, mais anatômico para o seu boneco. Você pode usar, eu gosto muito de usar na cabeça dos meus bonecos, garrafinha PET. Eu vou dar uma demonstração mais para frente para vocês terem uma ideia. Uma ideia simples, mas acho que vocês vão gostar. Ok? E essas foram algumas ideias que a gente deu aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando, falando de anatomia. Lembrando, tudo vai depender do que você quer passar para o seu boneco. Eu recomendo, normalmente, você traçar a sua história, começo, meio e fim. E aí eu penso, quais são as atividades que o meu boneco vai ter que fazer? Ele tem que escalar uma parede, ele tem que jogar futebol, meu boneco tem que voar. Dependendo do que você resolver para o começo, meio e fim, você vai resolver. Eu quero, já que meu boneco vai ter que voar, vai ter que subir parede, vai ter que jogar futebol, vou fazer uma manipulação direta. Escolhe fazer uma manipulação direta. E dentro disso, você pega e arma o seu boneco. Imagine você dizer, eu vou querer fazer tudo isso usando um boneco de luva.
Muito mais difícil você conseguir fazer, por exemplo, que seu boneco de luva não é impossível, tá? Mas jogue bola com a perfeição que um boneco de manipulação direta poderia. Ou um boneco de fio. Então, pense começo, meio e fim. Decidam um tipo de manipulação. Façam seu boneco. Se não, vocês vão construir o seu boneco. Eu acho esse método mais difícil, mas lembrando, não é impossível. Vocês fazem exatamente o contrário. Faz o boneco. Pensa nas possibilidades que ele tem. Faz um laboratório, pesquisa. E aí você vai decidir o começo, meio e fim da sua história. Caminho inverso. Ambos dão certo, mas acredito que esse daqui é o mais fácil para vocês conseguirem alcançar o que vocês querem na trajetória de vocês. Ok? E mais uma vez, antes de terminar, porque eu conheço vocês, eu tenho certeza que vocês vão perguntar depois. Cabeça anatômica. Traço, traço, sobrancelha, olho, nariz, boca, queixo. Porque se fizer assim, vão ter que descobrir novas possibilidades para você colocar cabelo e olho para o seu boneco. Mas lembrando que isso sempre é uma escolha de vocês. Isso, gente. Estamos aqui encerrando mais um dia de aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando do que a gente está fazendo. A aula de amanhã vai ser uma aula sobre modelagem. A gente vai ver tudo isso de novo e tudo isso mais a fundo. Vou puxar a orelha de todo mundo. Espero que vocês tirem suas dúvidas depois da nossa aula. E que fique tudo legal, que vocês estejam gostando. Acho que não esqueci nada. Esqueci sim! Eu falei para vocês que ia falar de anatomia dos animais, é verdade. Olhei para o meu cavalo e lembrei. Tinha falado que eu fiz um gato, não foi? Rapidinho que o tempo está terminando. Minha cabeça. Vejam só, presta atenção, rapidinho, porque nosso tempo está acabando, a gente ainda tem 5 minutinhos, então vamos ser bem práticos com isso. Existe o que a gente chama de humanoides, não é? Que são o quê? Animais que parecem gente. Lembra lá do Jim Henson que eu falei? Todos os animais dele são humanoides. Você vê o caco-sapo, ele age, fala e se movimenta como um humano. Você tem, deixa eu ver, algum animal... Não, esse age como animal. Basicamente, todos os Jim Henson são assim. Deixa eu ver, Castelo Rá-Tim-Bum, as cobras agem como as cobras. Bem, enfim, humanoides são todos aqueles que agem como seres humanos. Eles vão andar, caminhar, expressar com suas mãos e pés. E existem aqueles animais que vão andar como animais. Logicamente, vai tudo depender de uma pesquisa que você for fazer, mas lembrando que os corpos deles são divididos mais ou menos como em dois. Ó. Né? Eu vou fazer aqui um mamífero, tá? A diferença básica, ó. Exatamente nas pernas. Por quê? Porque é como se eles tivessem, aqui meu pé, o pé um pouco mais comprido. É quase um, ó. Vou até ampliar mais aqui, ó, um triângulo. E a pata da frente, o inverso.
Dá para entender a diferença? Ó? Aqui e aqui. Ok? Tá dando para pegar? E aí vai vir a cabeça do animal. Vou fazer um cachorro. Normalmente, ó, se fosse um gato, por exemplo, que foi a pesquisa que eu fiz, lembra? Os gatos, eles têm a mania de arquear o corpo aqui. Sabe quando o gato leva o susto e faz? Era uma marionete de fio, ó. O fio vinha aqui. Então, eu fiz a parte da frente de madeira, a parte de trás, e a coluna dela não era rígida. A coluna dela era o quê? Era um cordãozinho. Era bem molinha. Porque aí, quando eu puxava, no momento ela arqueava. Porque o que eu queria no meu espetáculo era que o gato se assustasse. Então, sempre bom, se o animal for se mexer, cães são muito bacanas, porque se você colocar os pezinhos nos pés, principalmente os cães que são mais peludos, né? Se você botar, você pode preencher aqui com muito pelo. E aí, digamos que você faça uma manipulação cabeça-tronco, né? Isso aqui, ó. Tronco, cabeça. Se você pular, né? Porque não vai dar, assim, eita, não tenho várias pessoas para fazer a manipulação direta comigo. Se você pular com ele, não vai parecer uma coisa desleixada. O pelo meio que esconde para onde as pernas estão se encaminhando, se der alguma coisa errada. Eu acho que depois eu vou tentar botar um cachorro, não foi eu que fiz, mas eu achei a ideia super legal. O cara, ele colocou o queixo deslocado. Não colocou nada, nenhum elástico, nenhuma manipulação. Toda vez que ele mexia a cabeça, a boca fazia assim. E parecia que o cachorro estava latindo, estava louco. O cachorro super peludo. Você olhava para o cachorro e acreditava fielmente que aquilo era um cão. Eu fazia, meu Deus, é um cão. Não, é um boneco. É um boneco cão. É isso mesmo, era um boneco cão. E ficou super legal. Então, rapidinho, porque o tempo da gente estava terminando. Essa é uma ideia. Coloque pelos. Ai, droga, rapidinho, vou falar rapidinho porque o nosso tempo está terminando. Pelos são uma coisa muito legal para a gente fazer, porque as pessoas perguntam, como fazer cabelo? Tem muitos materiais que a gente pode fazer cabelo. Eu vou falar aqui rapidinho, lã é um ótimo material. Existe uma lã que você pode até fazer bonequinhos com ela, que você tem um garfinho que você vai moldando. Essa lã é muito bacana para você fazer uma cabeleira grisalha. Se você pegar um fio de lã normal e conseguir desmanchar, ele vai dar um cabelo frisado ótimo. Já vendem na cidade. Não sei se vocês já viram, umas amarras de cabelo. Vocês podem aproveitar uma peruca, mas uma peruca às vezes é muito cara. Mas existem umas amarras de cabelo, não sei se ainda existe, que elas eram um monte como se fosse um monte de guirlanda. Era quase uma guirlanda de cabelo, ela é assim, cheia de cabelos. As garotas gostavam de fazer uns rabos de cavalo e colocar uma no meio, que ficava com o cabelo todo oriçado. Se você desmanchar aquele negócio, ele vai dar vários fiozinhos de cabelo. Eu já fiz altas cabeleiras com aqueles cabelos. É muito bacana de você trabalhar. Você vai colando, lembrando, sempre colar. Aqui está a cabeça. Em vez de começar de baixo para cima, comece de cima para baixo. Porque isso vai ajudar você na hora de colar o seu cabelo no boneco. Porque senão vai dar uma complicação, você vai ter que ficar levantando para colar embaixo, para colar embaixo. Então sempre comecem de cima para baixo. Antero Assis, que foi meu professor, faz um ótimo cabelo. Sabe aquelas esponjas naturais? Aquelas esponjas que o pessoal gosta de esfregar o pé.
quando tá com o cascão. Só que o pessoal não toma muito banho, fica aquela parte grossa aqui atrás do pé, aquela amarelona que dá em árvore. Ele faz uns cabelos maravilhosos com aquilo. Corta, ela é uma fruta que já vem quase que enroladinha assim. Dá para fazer umas cabeleiras lindas com aquilo. Eu já vi um boneco de Antério com o cabelo daquele, muito bacana. Pode pegar essa espuma também, que a gente faz dos bonecos. Se você for picotando, 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 dá uns blacks maravilhosos. Vocês podem usar pompom. Eu acho que na próxima aula eu vou fazer um cabelo de pompom para vocês verem no boneco. O que mais que eu posso usar como cabelo? Foi uma dúvida uma vez que eu fiz um curso, todo mundo perguntando, como é que faz cabelo, como é que faz cabelo, como é que faz cabelo? Aí a gente fez uma grande pesquisa de cabelos e saiu materiais maravilhosos. Sim, uma ideia que me deram num curso que eu achei ótimo. Sabe aquelas alças de bolsa de nylon grossas? Se você conseguir tirar elas, cortar, porque normalmente você queima para não desfiar a cabeça daquele nylon. Se você sair puxando, vai dando um fio maravilhoso. Aquilo dali dá um monte de cabelo para você poder fazer a cabeleira do seu boneco. Aí consegui. Chegamos no finalzinho da nossa aula, consegui dar cabelos! Muito bem, gente, valeu! E eu espero vocês amanhã, hein? Estamos aí, né, nos encaminhando para as 3 últimas aulas. As coisas passam rápido, gente. Parece que eu dei essa é a minha segunda aula. Parece que a primeira foi ontem. E foi! Valeu, povo. Obrigado. Até a próxima. Espero vocês. Não saiam daí. Daqui a pouco a gente está conversando de novo, ok? Abração e até daqui a pouco.